Olá, meu nome é Eduardo, sou o criador do canal Comunista Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, que eu já tinha comentado em algumas lives que eu fiz, que é o livro A Desordem Mundial. Eu já li o livro e recomendo para vocês. Eu já recomendei antes de ler, agora que eu li eu recomendo mais ainda, porque é um livro que vale a pena realmente para você entender o que está por trás das notícias e para você entender o mundo atual, aquilo que não é dito pela imprensa, aquilo que a imprensa esconde, já que a imprensa também tem seus interesses geopolíticos, também tem seus interesses baseados em quem patrocina ela. Bom, explicando a capa, aqui você vê o símbolo do batalhão neonazista ucraniano Azov, que é financiado, treinado pelo governo norte-americano para praticar genocídio contra a minoria russa no leste da Ucrânia e esmagar a resistência russa do leste da Ucrânia. Russa e pró-russa, e de ucranianos pró-russos. É importante lembrar isso, e você vai entender muito bem quando você lê esse livro, que fala sobre a questão da língua lá, que muitos ucranianos falam russo, porque moram lá naquela situação. Há pessoas culturalmente mais ligadas à Rússia, e há um genocídio étnico lá sendo praticado pelo governo ucraniano com o apoio do governo norte-americano e da União Europeia. Aqui do lado nós vemos decapitações provocadas pelo ISIS, isso que vocês já estão acostumados de ver aí na imprensa. Só que o que a imprensa não fala é que o ISIS na verdade são mercenários norte-americanos, e esse livro aqui explica isso muito bem, explica como eles são financiados, quando eles foram criados, seus líderes, explica quais países mandam armas para eles, as rotas que levam armas e tudo mais. Bom, esse vídeo aqui vai ser só uma introdução. Eu vou ler um pouco a introdução para vocês, que eu fichei aqui, fiz um resumo da introdução desse livro. É bastante interessante. Esse livro é bom porque ele não conta apenas a história atual, ele também faz um resgate histórico. Tem coisas aqui incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial, quem financiou o nazismo e outras coisas que eu vou, em outros vídeos eu vou falar um pouco mais com vocês sobre isso. Bom, aqui começando a introdução, ele diz sobre o capitalismo mundial o seguinte: o capitalismo mundial espraiou no processo de acumulação e expansão mundial uma teia que emaranhou econômica e politicamente todas as regiões industrializadas, agrícolas, pré-capitalistas e não capitalistas, em um todo global, um sistema de vasos comunicantes, e tornou as sociedades interdependentes, apesar ou em consequência da diversidade de seus graus de progresso e civilização. A economia mundial constituiu, portanto, uma realidade superior, não um conjunto, uma soma, uma teia de economias nacionais. Ou seja, ele quis dizer que o mundo atual está interligado totalmente economicamente, e não é apenas uma soma de economias nacionais, não é uma soma de países. A economia mundial é uma coisa muito maior que interliga todas essas economias nacionais, e umas se sobrepõem às outras. E aqui ele explica: causalidade. Casualidade não existe, porém causalidade. Os fatos acontecem por alguma coisa que muitas vezes se desconhece, encadeiam-se na sua evolução, e alguns elos, como na natureza, entrelaçam-se e não geram outro movimento que corte os nexos de necessidade, impeça a determinação da cadeia infinita da história. Ou seja, ele quis dizer que um fato pode gerar outro, como por exemplo, o golpe de Estado na Ucrânia acabou gerando uma reação por parte dos russos, querer que a Crimeia voltasse para fazer parte da Rússia. Então, quer dizer, é um conjunto de gerações de ação e reação que acontecem dentro do sistema político mundial, dentro do sistema geopolítico, que você muitas vezes desconhece a causa. E aqui ele procura, historicamente, ver as causas desses conflitos mundiais. Passado, presente e futuro, como bem formulou Hegel,
A compreensão dos acontecimentos que fluem e do seu desdobramento no futuro requer, portanto, conhecimento do passado, como substância real do presente, em que possibilidades e contingências se esboçam a suprimir e a conservar as contradições intrínsecas do processo histórico. O tempo, na mitologia germano-nórdica, é indivisível. O passado mantém-se vivo e desdobra-se no presente, que flui continuamente como realidade poderosa. Ou seja, aquilo que eu já falei sobre como o passado tem relação com o presente e que uma coisa depende da outra dentro do processo histórico. O golpe de Estado na Ucrânia e na Síria. O presidente Viktor Yanukovych fora legal e legitimamente eleito, e seu governo não configurava qualquer ditadura. O regime do presidente Bashar al-Assad, ainda que ditatorial, era laico, havia liberdade religiosa e as mulheres constitucionalmente gozavam de todas as franquias. No entanto, ainda que distintos e distantes, esses dois acontecimentos se conjugam. O transfundo é o mesmo. Aqui ele já começa a explicar a ligação em que tem a guerra na Síria com a guerra na Ucrânia. Para quem desconhece, não consegue analisar a geopolítica dessa forma, você acha que as duas guerras, uma não tem nada a ver com a outra. Mas aqui ele prova que tem sim. Aqui ele fala sobre Obama. Após comentar que, quando se lia que batalhões muçulmanos estavam a lutar na Ucrânia, todo o senso de proporção fora perdido. O professor Henry Kissinger, diante da observação do jornalista Jacob Heilbrunn de que é um desastre, obviamente, declarou: para mim, sim, significa que fragmentar a Rússia tornou-se um objetivo. Sim, o propósito dos neoconservadores e falcões do Partido Democrata, como o presidente Obama, eleito, travestido com peninhas de pomba, era realmente fragmentar a Rússia a partir de sua periferia islâmica. Fragmentar a Rússia, antiga estratégia do geopolítico Zbigniew Brzezinski, ex-assessor do presidente Jimmy Carter, que julgava que o fundamentalismo islâmico constituía importante arma ideológica, não somente para impedir que a influência comunista se expandisse nas regiões do Oriente Médio, África e Oceano Índico, como também para incitar nas repúblicas asiáticas da União Soviética a revolta contra o governo de Moscou. Mas o presidente Obama não conseguiu sequer isolar a Rússia, um país com enorme dimensão geográfica, enorme riqueza natural, sobretudo energia, um pivô country na Eurásia. Ou seja, aqui ele fala da velha estratégia de Brzezinski, que é usar o fundamentalismo islâmico como arma contra a ideologia comunista na época da União Soviética e agora usar como arma para fragmentar a Rússia, já que a Rússia possui várias regiões de maioria islâmica que podem ser, parte da população pode ser seduzida a adotar táticas terroristas. Isso aconteceu nos anos 90 na Chechênia, principalmente. Sobre os terroristas muçulmanos na Ucrânia, ele entra com mais detalhes aqui mesmo na introdução do livro. O presidente Putin, em 2014, sabia perfeitamente da participação de unidades islâmicas na Ucrânia e que as forças especiais dos Estados Unidos e outros países nos campos da Tunísia e Turquia estavam a treinar 400 a 1.000 chechenos, chefiados pelos terroristas Omar al-Shishani, Saifullah al-Shishani e Amir Muslim, uzbeques e outros jihadistas no norte do Cáucaso. Decidiu, como declarou, combater os terroristas na Síria antes que depois eles regressassem e a Rússia tivesse que combatê-los dentro do seu próprio território. E a guerra na Síria, desde o início, sempre foi uma guerra por procuração, proxy war, híbrida, na qual se confrontavam, de um lado, Síria, Rússia e, com contornos em solo, o Irã. E do outro, Catar, Arábia Saudita e Turquia, que financiavam e armavam os terroristas dos mais diversos grupos sunitas e nacionalidades. Daesh, acrônimo de Al-Dawla, Al-Islamia, Fil Iraq, wa Al-Sham, ou ISIS, ISIL,
acrônimo em inglês de Islamic State em Iraque, em Al-Sham, Levante, Grande Síria. A intervenção russa na Síria. Os ataques efetuados pela aviação de combate pelas unidades navais da Rússia contra as fortificações e instalações do Daesh, ou Estado Islâmico, permitiram que as tropas do exército árabe sírio, juntamente com as forças do Irã, intensificassem vitoriosamente a ofensiva por terra e reconquistassem grande parte do território do país. E a Rússia fez avançar o mais poderoso sistema de defesa antiaéreo antimísseis S-400, instalado em Khmeimim, cada vez mais para a fronteira da Síria com a Turquia, a fim de prevenir qualquer outra emboscada por parte de Ankara. Bom, aqui você vê que ele diz claramente que tanto o ISIS como os outros supostamente rebeldes que lutam contra o governo de Bashar al-Assad são, na verdade, terroristas mercenários pagos pelos países da região. E aqui ele enumera que de um lado está Catar, Arábia Saudita e Turquia, juntamente com as potências estrangeiras, União Europeia e Estados Unidos, financiando esses grupos terroristas para derrubar o Bashar al-Assad, o governo de Bashar al-Assad na Síria. Então, é, na verdade, uma guerra por procuração, ou seja, quando você, ao invés de mandar seus próprios soldados para uma guerra, os Estados Unidos estão financiando esses grupos terroristas através das suas agências de inteligência. E aqui ele também fala do ator principal nesse processo de armamento dos terroristas, que é a Arábia Saudita. É esse país, a Arábia Saudita, o mais corrupto e despótico do Oriente Médio, que coartou drasticamente as liberdades de expressão, reunião e associação, além de reprimir quaisquer opiniões contrárias ao regime wahabita, encarcerar e executar seus críticos e dissidentes pacíficos, o aliado direto há décadas e suporte à sua política perniciosa e destrutiva dos regimes laicos, ainda que ditatoriais, na região existentes. Entre outubro de 2010 e outubro de 2014, Washington firmou com a tirania de Riad contratos no valor de mais de 90 bilhões para o fornecimento de aviões e os mais variados armamentos, de acordo com o Congressional Research Service. O ouro negro, petróleo por armamentos, convertia Washington, o mais despótico regime da Arábia Saudita, na mais justa e exuberante democracia do Oriente Médio, onde os direitos humanos eram rigorosamente respeitados. E o presidente Obama jamais diria que o rei deve sair, precisa sair, como fizera com o coronel Gaddafi e Bashar al-Assad. Pelo contrário, arma-o com o mais poderoso material bélico produzido pela indústria do armamento dos Estados Unidos. E o mesmo faziam Grã-Bretanha, França e Alemanha. Ou seja, aqui ele mostra a hipocrisia ocidental que, de um lado, usa a mídia internacional para bater o tempo todo no governo Bashar al-Assad. É importante deixar claro aqui que o autor em nenhum momento diz que o Bashar al-Assad é um democrata. Ele chama o regime de Assad de ditadura. No entanto, ele diz que o Ocidente se preocupa em querer derrubar a qualquer preço o Bashar al-Assad, financiando terroristas contra ele, enquanto a Arábia Saudita, que é uma ditadura muito pior, uma ditadura que não respeita as liberdades de associação, de expressão, não respeita nenhum tipo de liberdade, não dá liberdade à mulher, não deixa a mulher estudar, se vestir como quiser. Tem os castigos corporais tanto para a mulher quanto para os opositores políticos mais terríveis possível, decapitações, esse tipo de coisa. E o Washington não se preocupa com esse governo saudita. Pelo contrário, arma e dá dinheiro cada vez mais a essa ditadura da Arábia Saudita, que é uma das piores ditaduras do Oriente Médio. Do mesmo jeito, Grã-Bretanha, França e Alemanha. Por isso que eu deixo claro aqui no meu canal que esses terroristas eles são armados pelos Estados Unidos e pela União Europeia, ou seja, por aqueles países mais fortes da União Europeia que financiam esses terroristas para eles roubarem o petróleo da Síria. Bom, mas por que a imprensa não fala sobre isso, não denuncia isso? Ele também diz aqui
logo na introdução. A imprensa como arma de guerra. Mas os acontecimentos ainda estão em curso e as fontes são a imprensa escrita e falada. A mídia corporativa nem sempre confiável, dado servir o mais das vezes como complemento das guerras modernas. Na ofensiva de comunicação e estratégias, veículos de PSYOPs, operações psicológicas, desinformação e contra-informação, por meio de mentiras inconsistentes ou disfarces semi-conscientes ou conscientes, nascentes de serviços de inteligência e outros órgãos de governos. Origens obscuras e duvidosas, ativistas, ONGs, a distorção, fabricação e falsificação de fatos, a corromper palavras como democracia e etc. E a omissão de notícias são sua virtual essência, visando a manipular a opinião pública e produzir efeitos estratégicos. Assim, as agências de notícias atualmente operam e refletem quase sempre a psicologia de interesses corporativos, econômicos e políticos de anunciantes e governos. A posição dominante das grandes potências industriais a influir sobre os órgãos de imprensa dos demais países que compram seus serviços. O próprio arcebispo grego Melquita de Alepo, Dom Jean Clément Jeanrat, denunciou que, entre aspas, os meios de comunicação europeus continuam a distorcer o cotidiano dos que sofriam na Síria e também estavam usando isso para justificar o que está acontecendo em nosso país, sem jamais checar essas informações. Outros sim dizem aos jornalistas que, no entanto, o Ocidente continuou a se calar sobre as atrocidades cometidas pela oposição armada, enquanto denigrem o governo sírio e seu presidente. E acrescentou: Bashar al-Assad tem muitas falhas, mas saibam que também tem suas qualidades. Se nós preferirmos apoiar o governo hoje, é porque nós tememos o estabelecimento de uma teocracia sunita que nos privaria do direito de viver em nossa terra. Ou seja, ele diz que uma teocracia sunita iria, provocada pelo ISIS, pela Al-Qaeda, o governo desses terroristas que tomassem a Síria, ia começar a matar as minorias étnicas do país. Então é por isso que os sírios apoiam Bashar al-Assad. Bom, gente, eu fico por aqui. Lembrando que esse livro aqui é ótimo para vocês. Vocês têm que comprar esse livro para entender melhor a situação mundial. Aqui vocês vão ver, além disso, coisas históricas incríveis. Assim, por exemplo, ele fala do apoio do avô do presidente George W. Bush ao Hitler, ao financiamento que os banqueiros americanos deram ao nazismo, à Alemanha nazista. Inclusive, eram a financiar os nazistas durante a guerra, inclusive, esses banqueiros americanos. Então, gente, curtam esse vídeo aqui, compartilhem nas redes sociais e, principalmente, não se esqueçam, se vocês passarem numa livraria, procurem esse livro aqui, porque vale muito a pena para você entender o que a imprensa não mostra sobre o mundo e sobre os conflitos internacionais. Até a próxima!